A mansão de Bolsonaro, em Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense, passou por uma bela reforma na virada do ano. Com 700 metros quadrados e ocupando 2 lotes, a casa está avaliada em R$ 1 milhão. Mas a obra teve a participação de uma figura um tanto quanto curiosa, um empreiteiro e também pré-candidato a prefeito de Angra dos Reis pelo PL, o Renato de Araújo Correia. Amigo próximo de Bolsonaro, Renato venceu quase R$ 17 milhões em contratos ligados ao governo de Cláudio Castro. Desses, venceu R$ 9 milhões concorrendo sozinho. Renato negou ter realizado a obra e responsabilizou uma empresa terceirizada, da qual ele diz não se lembrar o nome. Mas durante o período, os vizinhos relataram a presença constante do empreiteiro. Já Bolsonaro, dizendo que pagou tudo do próprio bolso, comparou esse caso com o do sítio de Atibaia, o caso da Lava Jato que envolveu o presidente Lula. Quinta-feira, 7 de março de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli, esse é o Videocast em Detalhes e aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento e hoje a gente vai falar sobre o caso da Casa de Bolsonaro, em Angra dos Reis, o dono de contratos milionários com o governo do Rio de Janeiro, um amigo de Bolsonaro, ajudou na reforma dessa casa dele. A gente vai falar sobre isso, também retomar assuntos sobre a Lava Jato, fazer um paralelo e tentar entender todo esse contexto. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com o advogado Cláudio Pereira, que é professor de Direito Constitucional na Universidade Federal Fluminense. Professor, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao Em Detalhes e ao ICL também. Obrigado, Gabriela, pelo convite. Professor, vamos começar então para tentar entender esse contexto, né? A gente tem essa história, primeiro, de Bolsonaro, e num dado momento, ele num evento, justamente fala sobre esse empreiteiro, fazendo uma piada sobre o sítio de Atibaia que envolveu o presidente Lula no passado. Eu quero começar perguntando, antes da gente entender sobre quais podem ser as implicações ou não, o próprio Bolsonaro chegou a invocar o sítio de Atibaia. Então, qual que é a semelhança ou as diferenças entre esse caso desse dono, desse empreiteiro que atuou numa obra na casa de Bolsonaro e que também ganhou contratos milionários de um aliado de Bolsonaro, que é o Cláudio Castro, e depois eu vou entrar aqui, detalhar um pouco essa história, com o caso do sítio de Atibaia, que foi acusado o presidente Lula. Bom, Gabriela, claro que quem quer que tenha contratos com a administração pública, ela não pode compensar os governantes com favores pessoais pela obtenção desse contrato. Então, se se comprovasse que os contratos que esse empreiteiro obteve junto ao governo do estado foram decorrentes de indicações, de pedidos do ex-presidente Bolsonaro e que estes favores teriam sido pagos por intermédio da reforma de uma propriedade do próprio presidente, isso seria, obviamente, uma conduta ilícita. Mas, Gabriela, estamos falando em tese. Tudo isso precisa ser comprovado, né? Pelo que o noticiário tem divulgado, o empreiteiro mantém contratos com o governo estadual, sequer é com o governo federal, que foi conduzido pelo ex-presidente Bolsonaro e por meio do qual o próprio presidente poderia realizar os seus favores. Então, se não surgem provas dessas ligações, dessas conexões, não me parece que poderá ocorrer a responsabilização do ex-presidente.
Mas certamente há muita investigação a ser feita e teremos que aguardar o resultado dessas investigações para saber se haverá algum tipo de responsabilização civil, criminal, administrativa do ex-presidente Bolsonaro. Aí eu vou entrar nos pormenores dessa história de Angra dos Reis, porque tem vários detalhes aqui que precisam ser esclarecidos. Então, vamos por partes, professor. Como que Sim, foi essa história, né? É uma reforma que aconteceu na casa de praia do ex-presidente Jair Bolsonaro, lá em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Teve essa participação de um empreiteiro, que é o Renato Araújo. E aí também depois eu vou trazer algumas particularidades do Renato Araújo, mas o mais importante dessa história é que ele venceu licitações de 17 milhões de reais no governo de Cláudio Castro, né, no governo do Rio de Janeiro. E ele não concorreu com ninguém, ele venceu concorrendo sozinho. E ele atuou como uma espécie de coordenador na obra do ex-presidente Bolsonaro. E o que acontece, né? A reportagem do Portal Metrópolis, que foi quem apurou essa história, questionou o empreiteiro a respeito dessa obra. Então, a princípio, ele disse que foi uma obra terceirizada e depois, conforme ele foi vendo o avanço da apuração dos repórteres, aí ele disse que, na verdade, ele supervisionava essa obra. Aí a gente entra no que é legal ou o que não é legal. Não primeiro, né? O que precisa ser apurado é de que forma foi feita essa obra. O Bolsonaro não tem uma obrigação legal de mostrar os recibos, né, professor? Eu pergunto para o senhor. E muito tem se colocado numa obrigação como pessoa pública, numa obrigação moral. Então, tem sido feita essa análise por parte de cientistas políticos, especialistas que acompanham a política aqui no Brasil. Qual que é a questão aqui? É se ele recebeu valores milionários de um aliado de Bolsonaro, se existe algum tipo de ligação de um caso com o outro, o que precisa ser apurado nesse caso para, de fato, se levantar uma suspeita de que pode ter acontecido um caso de corrupção ou não, professor? Gabriel, você falou vários pontos. Assim, quer dizer, primeiro eu acho que um ponto a esclarecer que eu acho que Bolsonaro cometeu muitos crimes no curso do seu mandato, inclusive crimes contra a humanidade que hoje são objeto de apuração no âmbito do Tribunal Penal Internacional. Na minha percepção, a forma como Bolsonaro conduziu o enfrentamento à pandemia foi responsável pela morte de milhares de pessoas no Brasil. Portanto, o meu grau de reprovação em relação à conduta do Bolsonaro é total. Neste caso particular, veja, você mencionou várias coisas que podem ou não é, é, se caracterizar como indícios da prática de algum ilícito. Primeiro ponto, o fato de o empreiteiro ter ganho uma licitação. Isso, a princípio, se instaurou um processo licitatório e a sua empresa foi a única a se apresentar na licitação e foi vencedor, e o procedimento foi regular, daí não resulta nenhuma possibilidade de responsabilização. É claro que quando se empregam hipóteses como, por exemplo, a dispensa de licitação, naqueles casos em que o serviço é singular, ou seja, só aquela empresa tem efetiva capacitação para realizá-lo, e a empresa dotada de notória especialização, aí realmente abre-se maior espaço para que se verifique se realmente não houve ali qualquer tipo de favorecimento irregular. Mas se instaurou um processo licitatório organizado de maneira regular e apenas a empresa dele se apresentou, não há, a princípio, nada de ilícito aí. No que se refere à obra realizada na casa do Bolsonaro, o que esse empreiteiro disse na matéria?
disse que ele simplesmente supervisionou a obra, que coube a uma empresa, mas que ele fez um acompanhamento da obra. Então, Isso, ele não se lembrava o nome, inclusive, né? Só para acrescentar uma informação aqui, ele não se lembrava o nome da empreiteira, disse que era um nome um pouco complicado, enfim. E aí ele não deu o nome da empresa. Se ele é alguém que tem uma empreiteira, tem uma amizade com o ex-presidente estou fazendo uma obra lá em casa, você pode fazer um acompanhamento? E não me parece que haja qualquer irregularidade nisso, né? Então, se foi uma outra empresa que foi contratada, ele simplesmente acompanhou, também não há nenhuma irregularidade nisso. E, a princípio, se trata de uma obra realizada na propriedade privada do Bolsonaro. Ele contratou, e se não há nenhum indício de irregularidade, algum indício de ilicitude, a princípio ele não teria uma obrigação legal, uma obrigação jurídica de divulgar publicamente, por exemplo, os valores que ele gastou na realização da obra ou o contrato que ele subscreveu junto a essa empreiteira. Mas, Carolina, você falou muito bem. Gabriela, se não há responsabilidade jurídica, legal, há uma responsabilidade moral, uma responsabilidade política. Todo governante tem que conduzir os seus negócios privados de uma maneira muito transparente, justamente para permitir que o público verifique que o governante age e os ex-governantes também agem de maneira honesta, de maneira compatível com a legislação. Mas estamos aí na esfera das obrigações políticas e morais, não das obrigações passíveis de serem deduzidas do direito, da lei brasileira. É importante entender essa diferenciação. Professor, só para complementar também esses pontos, né, já que a gente está conversando aqui a respeito de como foi feita essa obra, o Bolsonaro ele diz que tem todas as notas fiscais da reforma. A princípio, então, esse empreiteiro diz que foi uma obra terceirizada, que foi uma empresa que ele não lembrava o nome, e houve uma segunda fase dessa obra, que aí, então, esse empreiteiro colocou funcionários dele, cerca de 10 funcionários, que terminaram essa reforma, né? E aí o Bolsonaro afirmou que todas essas notas fiscais da reforma foram pagas pelo bolso dele e até agora não se sabe qual foi o valor total dessa obra, quanto se gastou e qual a participação detalhada de cada uma dessas empresas no trabalho. Então, só para a gente deixar claro aqui qual foi a apuração que o portal Metrópolis fez. Quais são os dois outros fios condutores que eu acho importante a gente tratar aqui, professor, para a gente prestar atenção e entender porque talvez seja um indício para a Polícia Federal ficar de olho nessa história. Nesse contexto também, aqui em 2024, a gente teve uma operação da Polícia Federal que teve como um dos alvos o filho de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, e aí se foi até a casa onde, inclusive, foi alvo dessa reforma, em Angra dos Reis. Nesse dia, foi o mesmo dia que a família Bolsonaro, né, saiu para pescar no mar logo cedo com o pai, o Jair Bolsonaro, o irmão Flávio, enfim, e eles utilizaram lancha e jet ski nesse passeio. Qual que é a questão aqui e como é que entra esse outro componente na história? O Renato Araújo, que é em si mesmo empreiteiro, o autor da reforma, pelo menos em parte autor da reforma e supervisor, ele foi lançado pelo Jair Bolsonaro dias antes dessa operação como pré-candidato a prefeito de Angra, inclusive contrariando o próprio PL, o partido não gostou dessa indicação, mas ainda assim Bolsonaro manteve o Renato Araújo como sua indicação, e ele também é o dono do jet ski que foi usado para transportar, e a Polícia Federal está investigando se esse jet ski ele foi usado para transportar e esconder
provas ou materiais suspeitos justamente no dia que foi deflagrada essa operação contra o Carlos Bolsonaro. Então são aí duas informações também que a princípio a gente não tinha conectado quando a gente soube da história dessa reforma pelo Metrópolis, mas que também são fundamentais para que, enfim, agentes e a Polícia Federal estejam de olho quando estiver analisando esse caso, né, professor? Quero te ouvir a respeito disso. Sim, da mesma forma, Gabriel, eu vejo assim, o fato de emprestar um jet ski, a princípio, não tem nada de ilícito nisso, né? E o fato de o Bolsonaro ter lançado a candidatura desse empreiteiro à prefeitura de Angra dos Reis, também não há nada de ilícito aí, né? Eu vejo, Gabriela, assim, além desses crimes, mesmo crimes contra a humanidade praticados por Bolsonaro no curso do mandato, há também condutas ostensivamente ilegais, como, por exemplo, a venda de presentes recebidos pelo então chefe de Estado nessa condição, portanto, que eram objetos que deveriam fazer parte de um acervo presidencial, que são propriedade pública e não privada do ex-presidente. Vejo a participação de Bolsonaro nos arranjos para a realização de um golpe de Estado no Brasil, também passíveis de responsabilização na esfera criminal. Portanto, acho que Bolsonaro ele gastará os próximos anos se defendendo em inúmeros processos pela prática de crimes de natureza política e também de crimes comuns. Mas esses fatos relativos especificamente ao empreiteiro são fatos que chamam a atenção, né? O Bolsonaro ele tem esse poder de irradiar complicações para todos que estão no seu entorno. Então, quem quer que se junte a Bolsonaro deve fazer um prognóstico realista quanto à possibilidade de responsabilização civil, criminal, etc. Mas esses fatos revelados até agora, sob meu ponto de vista, não podem ser caracterizados ainda como fatos ilícitos. Até porque, e aí a gente remete à Lava Jato, né, professor, quando a gente fala de indícios, né, então é bastante importante, e acho que a Lava Jato ensinou isso, né, de alguma forma, porque num país, enfim, que o atual presidente Lula, porque construtores, mega construtores teriam oferecido um triplex e se provou que o Lula nunca foi o dono dessa propriedade, o Lula foi preso por conta desse indício, enfim. No caso de Bolsonaro, há que se avaliar, claro, os indícios desse caso. A casa é dele, é da família, mas a gente não tem nenhuma evidência, nenhuma coleta não tem uma prova de crime até o momento, né? Então, eu queria ouvir a avaliação do senhor a respeito disso, porque a gente teve, na Operação Lava Jato, diversas, enfim, operações e diversos casos que imputaram como crimes, enfim, excessos, né, de fato, juízes conversando diretamente com agentes do Ministério Público Federal. Então, queria te ouvir a respeito disso, professor. Sim, você tem toda a razão. O direito penal é o meio pelo qual o Estado intervém de maneira mais incisiva na vida dos cidadãos, né? Podendo, inclusive, promover a restrição da sua liberdade de locomoção. Quem quer que responda a uma ação penal enfrentará um enorme constrangimento na sua vida profissional, pessoal, familiar. Esses processos penais muitas vezes destroem, só o processo já destrói, só os processos já destroem a vida das pessoas, quanto mais as condenações. Portanto, na esfera do direito criminal, é muito importante que o Estado sempre observe a legalidade, sempre
conduza o processo criminal e promova a responsabilização criminal apenas naqueles casos em que a lei efetivamente leva a essas conclusões, no sentido da aplicação da pena. Qualquer conduta das autoridades públicas, membros do Ministério Público, autoridades policiais, autoridades judiciárias, qualquer conduta dessas autoridades que não esteja em conformidade com a legalidade, com a lei, com o devido processo legal, deve ser rechaçada. Quer se trate o réu de alguém que merece a nossa admiração, quer se trate de alguém que merece a nossa reprovação, como é o caso do Bolsonaro. Mas mesmo Bolsonaro tem direito ao devido processo legal e à observância do princípio da legalidade. É importante isso que o senhor traz, professor. Eu quero aproveitar, já que a gente está falando de Lava Jato, estava pegando aqui alguns dados de uma pesquisa que foi divulgada nessa semana, no dia 3 de março, uma pesquisa da Quest, né, a respeito da Operação Lava Jato, da Quest Pesquisa e Consultoria, mostrando como é a visão do eleitorado brasileiro sobre a Lava Jato. E aí a gente tem 42% dos brasileiros afirmando que a Lava Jato acabou por ações de políticos para barrar a operação. E aqui eu estou ressaltando isso justamente por conta dessas questões, por exemplo, de um juiz que conversou diretamente com o Ministério Público sobre quais decisões tomar. 25% afirmam que houve exageros e erros por parte de investigadores e juízes envolvidos na operação, que é um número bem menor do que quando a gente fala de ações de políticos para barrar essa operação. E a gente teve nos últimos anos, muito se falou sobre eventualmente criminalizar a política depois da Lava Jato, e acho que isso corrobora talvez com esses dados que a gente está trazendo aqui na Quest. E depois a gente tem uma parcela muito menor, 8%, dizendo que em 2021 a corrupção no governo tinha acabado e já não havia mais nada para investigar, e 22% não responderam à pergunta. A gente tem, então, a Lava Jato completando 10 anos nesse mês de março. E eu queria te ouvir a respeito disso, porque a gente teve diversas autoridades políticos, o próprio presidente Lula preso em decisões dessa operação. A gente tem também avanços no caso, por exemplo, do Sérgio Moro, que também pode perder em breve o mandato no Senado e que participou do governo Bolsonaro. Enfim, a gente acompanhou o desenrolar todo dessa histórica de Moro se fortalecendo com a ajuda da imprensa, se tornando um personagem da política brasileira, como no início ele dizia que não pretendia ser. Fato é que chegamos até aí. Então, queria te ouvir sobre essa percepção que a população tem hoje sobre a Lava Jato e sobre combate à corrupção, porque ainda para uma grande parcela da população, a Lava Jato é vista como esse símbolo no combate à corrupção, e pouco se vê ainda, parece, sobre os excessos da operação. Você tem toda a razão. A operação foi caracterizada por múltiplos excessos. A quantidade de violações da legislação brasileira é incrível. É incrível como um único juiz pode violar tantas vezes, de maneira tão reiterada, o que estabelece o direito no Brasil. E como isso foi sendo chancelado pelo Poder Judiciário, que estava realmente submetido a uma percepção absolutamente subserviente em relação a tudo que era feito pelo juiz Moro, e feito pelo juiz Moro em conluio com o Ministério Público. Porque, veja, um juiz criminal, ele é um terceiro imparcial, que recebe argumentos da acusação, recebe argumentos da defesa e, de maneira equidistante, em relação às duas partes, profere as suas decisões. O juiz criminal não é um juiz apaixonado pela causa da condenação,
Uhum. O juiz criminal, ele não se move no sentido de cooperar para reunir elementos que justifiquem a sua condenação. O juiz criminal, ele recebe argumentos, ele é submetido a provas apresentadas pelas partes e, ao final do processo, de maneira imparcial, desapaixonada, comprometido com a legalidade, profere a sua decisão. Nada disso aconteceu em Curitiba. O que aconteceu em Curitiba foi um conluio permanente entre Ministério Público e magistrado para produzir condenações. E para fazê-lo de modo dirigido a certos setores da política brasileira e a certos setores da economia nacional. Na Operação Lava Jato, e o próprio Supremo reconheceu a parcialidade do juiz Moro, reconheceu a sua incompetência, porque a Vara Federal de Curitiba acabou se convertendo praticamente no juízo universal da corrupção no Brasil, reunindo fatos que não eram efetivamente da sua competência, o que violava o princípio do juiz natural, que é um dos princípios que consta da Constituição Federal de 88. Mas, além de o Supremo ter reconhecido a incompetência da Vara Federal de Curitiba, reconheceu também a parcialidade do juiz Moro. E nada pior que um juiz parcial. E, portanto, as provas todas foram anuladas. Mas o que ficou disso foi a eleição de um político fascista, de um político antidemocrático, que pôs em risco a democracia brasileira. E eu digo isso não apenas a partir de uma avaliação genérica do mandato do Bolsonaro e de tudo que ele falou antes, durante e depois do mandato, mas concretamente por meio do exame dessas provas que têm sido reveladas agora pelo Supremo Tribunal Federal relativamente a esse movimento golpista que culminou com os eventos do 8 de janeiro. O Bolsonaro é cria da Lava Jato. O populismo político autoritário do Bolsonaro é cria do populismo penal e igualmente autoritário da Operação Lava Jato e do juiz Moro. Por isso, Gabriela, eu acho que deve servir para nós com uma grande lição. O fim da corrupção no Brasil, o enfrentamento da corrupção no Brasil é uma tarefa fundamental para o nosso povo e se inclui de uma maneira assim imprescindível no processo que nós vivenciamos de aprimoramento da nossa cultura política, administrativa e institucional. Só que este resultado, o resultado da moralização das práticas administrativas e políticas no Brasil, só pode ser alcançado por intermédio do devido processo legal, por intermédio da aplicação das leis em vigor no Brasil. Ele não pode ser alcançado por meio de condutas voluntaristas e discriminatórias como aquelas que caracterizaram a atuação do juiz Moro. Portanto, a Lava Jato, para mim, é um exemplo do que não devemos e não podemos fazer. Veja, Gabriela, estou falando aqui da perseguição ao Lula, que ficou preso injustamente, ilegitimamente, e que, inclusive, foi obrigado a não concorrer às eleições de 2018, quando era o candidato preferido nas pesquisas de opinião realizadas no curso do ano de 2017 e no próprio ano de 2018. E não fosse a Lava Jato, o presidente Lula poderia ter sido eleito presidente do Brasil e nós não teríamos sido expostos aos riscos e aos prejuízos decorrentes do governo Bolsonaro.
Professor, que importante essa sua fala e trazer como esses personagens se utilizam dessa imagem até hoje, né? Só para não deixar de dar aqui um evento que aconteceu nesse momento que a gente está completando 10 anos de Lava Jato. Deltan Dallagnol, ex-deputado, ex-procurador da República, continua utilizando essa imagem, insistindo nesse discurso, mesmo depois disso e contra, inclusive, decisões do Supremo Tribunal Federal. Gravou um vídeo em frente ao Triplex, no Guarujá, que foi para fazer uma crítica ao presidente Lula. Então, continuam se utilizando dessa imagem. Então, eu acho muito importante que o senhor tenha colocado a sua fala de forma tão clara e tão cuidadosa. Quero te agradecer, professor Cláudio Pereira, advogado, professor de Direito Constitucional na Universidade Federal Fluminense. Seja muito bem-vindo aqui ao ICL Em Detalhes sempre, professor. Até uma próxima. Obrigado, Gabriela. Até uma próxima. Até mais. O Videocast em Detalhes fica por aqui. Próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a nossa programação. Antes, eu quero lembrar você que a gente está na semana do 8 de março, do Dia Internacional da Mulher, e a extrema-direita no Brasil se tornou uma máquina de destruir reputações, inclusive de uma mulher que é símbolo, principalmente nesse 8 de março, para todas nós, a Maria da Penha, que inspirou uma lei, a lei que todo brasileiro conhece. Você pergunta para uma criança, para um idoso, para um adulto, todo mundo conhece a Maria da Penha, a importância que essa lei teve para mudar a realidade de tantas mulheres que sofrem violência no Brasil. Ela que se tornou um dos alvos desses ataques da extrema-direita, diversas mentiras sobre a história dela e os crimes que foram cometidos contra ela também, sendo descredibilizados na internet. A Maria da Penha deu uma entrevista exclusiva para o Eduardo Moreira, que ela conta novamente a sua história, traz detalhes da sua jornada de luta, de sobrevivência, como é que ela continua atuando. E a gente vai ter essa entrevista com ela que vai ao ar no dia 10 de março, então, portanto, domingo, 8h da noite. A gente tem esse compromisso com a verdade, com a educação, no combate à violência contra a mulher. Então, a gente convida para esse debate da Maria da Penha, uma história de lutas, e também para o debate que vai acontecer logo na sequência com grandes intelectuais como a Márcia Tiburi, Manuela Dávila, Eliana Alves Cruz. Elas vão estar com a gente para falar sobre essa realidade aqui no Brasil. Para você participar, tem que fazer inscrição em detalhesicl.com.br. Lembrando que você pode ligar 180 sempre para se informar, para pedir ajuda, para apoiar outra mulher. Isso pode salvar uma vida. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora tem Mercado Investimentos, depois Rolê ICL e às 6h, da noite tem ICL Notícias, segunda edição. Até amanhã. Olá, eu sou Eduardo Moreira e queria convidar todos vocês para uma conversa muito especial que eu tive, uma conversa inspiradora, uma conversa forte e uma conversa reveladora também com a Maria da Penha, essa personagem tão importante que a gente tem no nosso país. Olá, eu sou a Maria da Penha e estou convidando você para assistir um papo muito legal que eu tive com o Eduardo Moreira, do ICL. Conto com vocês nessa conversa.